que acontece com ele no frio? A gente fica mais carente, precisando de abraços mais apertados, mais aconchegos, mas eu estou só brincando, porque esse é o lado emocional do nosso coração. Mas agora a gente fala da saúde dele, que também fica sensível quando as temperaturas estão lá embaixo. E por isso eu converso agora com o médico cardiologista, o Dr. Luiz Eduardo Rocha Silveira. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. O coração fica carente de saúde no frio também? Boa tarde, Flávia. Pois é, o frio é uma época meio complicada para a gente, tá? Então, a gente que trabalha principalmente em emergência, em hospitais cardíacos, assim, a gente consegue ver um aumento do número de pacientes que se apresentam com infarto, com insuficiência cardíaca, com angina, com picos hipertensivos também, a pressão se altera um pouquinho mais. Então, é uma época que o hospital já se prepara um pouquinho mais, geralmente é uma época que costuma ter menos atendimento por causa do frio. Às vezes as pessoas não procuram o hospital por tanta besteira, vamos dizer assim, coisas mais simples. Mas quando a pessoa vai, geralmente é um caso um pouquinho mais complicado. Mas o que acontece com o coração quando a temperatura está lá embaixo? Quando a gente fala de temperatura baixa, é quanto mais ou menos? Abaixo de 14? 13? A gente está falando de temperaturas mais extremas mesmo, né? Porque aqui no sul do Brasil as pessoas estão acostumadas, né, com a temperatura mais baixa, né? É diferente um pouco lá do Rio de Janeiro, né, que a gente está acostumado assim, de 28 para cima. Aqui as pessoas estão acostumadas assim, com 16, 17 graus. Então, quando a temperatura do ambiente está abaixo ali de 15, 14, 13, o nosso organismo ele tem que manter a nossa temperatura corporal e ele tem que trabalhar para isso, né? Então, o que acontece? A pele, quando você sente aquela pele fria, arrepiada e tal, o nosso corpo está perdendo muito calor para o ambiente, então as artérias elas se contraem para prevenir essa perda de calor. E o organismo ele funciona como um método de compensação. Se você contraiu as artérias periféricas, você tem que dilatar as artérias internas para equilibrar. E às vezes a pessoa já tem uma doença coronariana, tem placas de gordura, tem um envelhecimento, uma idade mais avançada, ela não consegue fazer essa troca, vamos dizer, de contração e relaxamento. A gente está dentro de casa, bem quentinho, bem aquecido, ajuda a evitar? Sim. Você está bem agasalhado também, se você está num ambiente mais frio. O problema é a variação de temperatura. Por exemplo, o teu organismo está lá em 20 graus dentro de casa, você vai para a rua que está 13 graus, 12 graus. Aí você toma aquele choque, o organismo tenta se equilibrar, nessa tentativa aí a pressão pode subir. Se a pessoa já tem uma doença, uma placa de gordura, essa placa às vezes pode se instabilizar e se romper e pode causar um infarto agudo. Doutor, todo mundo tem que tomar cuidado com o coração no inverno ou só as pessoas que já têm assim uma predisposição? Não, na verdade a gente fala que é que nem para academia, né? A pessoa não pode ir para academia na véspera do verão, né? Ela tem que fazer exercício o tempo inteiro, né? O ano inteiro. Então o coração é a mesma coisa, a gente tem que se preocupar o tempo inteiro, porque o problema não é causado pelo frio, ele é potencializado, ele é desmascarado pelo frio. Então, se a pessoa já tem um problema, ele pode às vezes se aparecer do frio, né? Então ela tem que se precaver, se prevenir, fazer os exames, para tentar identificar algum tipo de problema que ela possa ter já previamente. E tem uma faixa etária, assim, que acontece mais? Não, os idosos sempre preocupam mais a gente, né? São um grupo etário que desidratam mais facilmente, perdem calor para o ambiente mais facilmente, né? Então geralmente costumam ter alguma doença de base, hipertensão, doença coronariana. Então é um grupo que preocupa muito mais, mas isso pode acontecer em qualquer idade. Se a pessoa é nova, é jovem, tem uma história genética muito forte, tem uma placa de gordura no coração, que ela não sabe que tem, está ali, 30%, e essa placa se rompe por algum motivo, ela vai ter um infarto agudo do miocárdio que pode trazer consequências bem significativas para ela. A previsão do tempo está apontando aí uma sexta, um sábado de temperaturas baixas, mínimas de 8, 9. Quando a gente fala da pessoa mais idosa, ela já tem assim a característica de se agasalhar mais. Sim. Principalmente quando a gente está na rua, a gente vê a pessoa idosa com casaco, né, reforçado, com a luvinha, com a touca, mas a garotada, a gente tem uma dificuldade, né? Adolescente, a criança assim, ali 8, 9, 10 anos, a mãe até coloca o casaco, mas chegou na escola, tirou o casaco. Geralmente a gente sempre fala para todo mundo escutar as mães, né? Mãe falou, você escuta, mesmo se você não tiver o calor, leva o teu casaco, porque isso pode trazer
consequência, né? Então é melhor você se precaver, pecar pelo excesso do que por omissão. É melhor você sentir calor do teu casaco, você tira, do que estar morrendo de frio e você não ter como se agasalhar, né? Aquela questão que a mãe e a vovó sempre falam, então, sair de cabelo molhado, tomar Nem banho pensar, na rua, nem pensar, pensar mesmo? Não. Esse choque térmico, dentro de casa já pode acontecer. Se a pessoa toma um banho muito quente e sai, às vezes dentro de casa você está com a temperatura mais baixa, você está com o cabelo molhado, você está com um pouco agasalhado, e isso pode fazer com que o seu organismo entre nesse choque ali, e isso desencadeia uma série de mecanismos internos que podem elevar a sua pressão, fazer o coração ter que trabalhar mais forte, acelera, às vezes pode induzir algumas arritmias. Então, é um fator de cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que é uma época mais complicada, mas não significa que todo mundo vai vir a ter problema, né? Mas não, é um alerta, né? É um alerta. Cuidar, se agasalhar bem. Então, quando a previsão do tempo está cada vez melhor, hoje em dia a previsão do tempo quase não erra, né? Deu previsão de frio, se agasalhe bem e fica mais agasalhado. O doutor hoje está fazendo o papel da vovó aqui. Se agasalhe antes de sair de casa, né, doutor? É porque assim, ó, isso vai em conta a todas as formas de prevenção. Por exemplo, a pessoa que já tem um problema, ele é mais idoso, ela tem que se vacinar. Então, se ela pega uma friagem, pega uma pneumonia, a própria pneumonia desencadeia um problema cardíaco. Então, quanto mais prevenção, melhor. Eu sempre bato na tecla. Prevenir, prevenir, prevenir. Obrigada pela participação. Obrigado, uma ótima tarde, doutor. Boa tarde.